Mateus capítulo 17, verso 1. Todos têm Bíblia? Olha lá, podem abrir todos e vamos, a gente só vai abrir aqui agora. E depois os outros eu vou citando. Mateus 17, 1 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse-lhe: Levantai-vos, não tenham medo, ou não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Papá, nós te damos graças por esta manhã, por este tempo, por esta oportunidade de podermos estar juntos à volta da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, fala-nos, dirige-nos e que a Tua Palavra possa fazer luz nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta passagem, ela é fantástica. Este acontecimento aqui, eu creio que ele tem muito a ver, ou eu me identifico muito com os tempos que nós estamos a viver hoje, com esta passagem. Jesus leva Pedro, João e Tiago a um monte. Isso é algo significativo, não é apenas, olha, vamos ali a um monte passear, etc., porque eles estavam habituados, por exemplo, estes discípulos, eles cresceram a ler o Pentateuco, o Torá, que é a lei, a ler os profetas, e muitas vezes, por exemplo, Moisés, ele subia ao monte e era lá que ele se encontrava com Deus, Deus falava com ele, então era algo simbólico, significativo para eles. Agora, o que eles não estavam à espera é que lá naquele monte, de repente, o rosto de Jesus começa a brilhar de tal maneira como a luz do sol. Eu não sei, os irmãos, mas difícil é nós olharmos para o sol quando ele está ali a brilhar em candeia. As suas vestes se tornaram brancas. E foi algo transcendente que aconteceu ali. De repente aparece Moisés e de repente aparece Elias e conversam com Jesus, e agora está lá Pedro, Tiago e João a assistir a tudo aquilo. E qual é a reação de Pedro? Versículo 4, podemos voltar aí para a Bíblia, diz: Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Que privilégio, que honra, que coisa fantástica nós podemos presenciar isto, viver isto, é alguma coisa fantástica. Eu não sei, os irmãos, mas quais seriam as palavras nos dias de hoje se nós vivêssemos ou presenciássemos algo idêntico? Que palavras nós usaríamos? E eu estava a pensar, escrevi algumas, e dependendo da igreja onde nós vamos, dependendo da cultura, etc., nós usaríamos palavras diferentes, mas para expressar a mesma coisa. Por exemplo, uns usariam extraordinário, uau,
maravilhoso. Noutros, se calhar, noutros contextos, eles diriam, que atmosfera eletrizante. Ou então, que algo épico está aqui a acontecer. Estamos a fazer história. Sei lá, noutros, se calhar os irmãos brasileiros diziam assim, fogo puro. Aleluias! E não estou a gozar, estou a brincar, porque é expressões que cada um de nós usa, que é para expressar o quão fantástico, o quão maravilhoso, o quão, sei lá, estagiante que nós ficamos em viver e presenciar algo semelhante. E todos nós queremos viver algo assim. Na verdade, esta sociedade ensina ou prepara as pessoas para viver algo maravilhoso, algo poderoso. Até na igreja, Deus é grande e vai fazer coisas grandes e nós não queremos uma vida medíocre, nós queremos uma vida extraordinária, etc, etc, etc. Então hoje, quais são as palavras que assombram a geração nos dias de hoje? Quais são as palavras que nós até nos arrepiamos ou rejeitamos? A geração neste tempo de hoje são palavras como, por exemplo, rotina. São palavras como corriqueiro. Ou como eu usei como o título, cotidiano da vida. O comum, simples. Imagina eu perguntar assim ao Fabiano, tu conheces o Paulo? Como é que ele é? E o Fabiano dizia assim, ele é um homem comum. Será que o Paulo gostava disso? Não estou a falar do Paulo em si, estou a dar um exemplo. Porque hoje, quando dizemos assim, alguém é um homem comum, tem uma vida comum, muitas pessoas, e principalmente a juventude dos dias de hoje, não, eu não quero isso, eu quero algo extraordinário. Será que nós colocamos na nossa lápide, não é, uma vida comum, um homem comum? São palavras que esta geração rejeita. Mas quando eu olho para esta passagem, Pedro não só disse, Senhor, eu quero ficar aqui, como que a vida para ele agora é isto. A vida para ele agora é esta experiência, é isto que eu estou a viver, é isto que eu estou a sentir. Até na verdade, esta geração nos ensina a seguir o nosso coração, não é? Faz o que sentes. Se é isso que sentes, faz. Se é isso que te apetece, faz, etc. Então ele quer ficar ali, uau, fantástico. Bom é ficarmos aqui a manhã toda, não só amanhã, o que vivemos esta manhã, bom, é ficarmos aqui a semana toda. Mais ou menos o que Pedro diz, só que Pedro comete um erro que nós corremos o risco de cometer também. Vamos voltar para o versículo 4, porque ele diz assim, Pedro tomando a palavra diz, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Qual é o erro que Pedro comete neste momento? O grande erro de Pedro aqui é igualar Moisés e Elias a Jesus. O grande erro aqui de Pedro e é o perigo que nós corremos é igualar Moisés e Elias a Jesus. Qual é o perigo que nós corremos? Igualar os super crentes, os super espirituais a Jesus. É igualar os líderes ou os pastores ou os super líderes ou os super pastores a Jesus, igualar, colocá-los todos no mesmo pé de igualdade, porque ficamos aqui com os 3. Porquê? Porque eles estão em pé de igualdade. Ou seja, Pedro, ele não entende que nós não podemos igualar a experiência que nós estamos a viver ao Cristo. E esse é o erro que nós às vezes cometemos. Nós igualamos uma experiência que nós tivemos com Cristo, ou num domingo de manhã, ou numa conferência, algo de facto fantástico aconteceu naquele dia, tocou nas nossas vidas, mas por vezes igualamos esse acontecimento ao Cristo Jesus. E a minha pergunta é esta, irmãos. Será que tu consegues adorar ao Senhor Jesus com a mesma intensidade em casa como nós adoramos aqui? Ou com a mesma intensidade como nós adoramos numa conferência, não é? Quando está a conferência, se junta-se o A, o B, do norte, do sul, do oeste, do oeste, e está lá ali uma atmosfera também de não só da presença de Deus, mas de entusiasmo, e louvamos ali com todo. Será que conseguimos adorar a Deus em casa com o mesmo entusiasmo, com a mesma força, com a mesma dedicação?
Será que neste tempo, e o tempo de pandemia nos veio por isso cá para fora, será que nós podemos louvar ou conseguimos louvar a Deus em casa, mesmo quando as igrejas estiveram fechadas e os cultos presenciais, a igreja não esteve fechada, mas o culto presencial foi impedido por algum tempo e alguns tinham internet, mas muitos outros não tinham e ficaram de repente sem nada. Será que nós conseguimos adorar ao Senhor da mesma forma? Porque se a resposta é não, provavelmente nós adorar a Deus, mas experimentando toda aquela sensação e tudo o que envolve esse louvor comunitário. Mas às vezes podemos correr o risco mais de adorar a Deus do que o Cristo. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, quando Ele diz, olha, queres que faça uma tenda, e a gente fica aqui, etc. Diz que no versículo 5, estando Ele ainda a falar, quer dizer que o próprio Deus interrompeu o Pedro, não deixou o Pedro acabar. Ele diz, olha, estando Ele ainda a falar, uma nuvem os cobriu e dessa nuvem saiu uma voz e a dizer, este é o meu filho amado, a quem eu me compraz e escutai-o. É como se é como se Deus estivesse a dizer, olha Pedro, para, olha Pedro, não, para, Moisés e Elias não se comparam a Jesus. Moisés e Elias não se comparam. Moisés e Elias apenas foram um meio para quê? Para apontar para Jesus. É como se Jesus estivesse a dizer assim, olha, de repente Ele só nos tirou Moisés e Elias para ficarmos com Jesus. É como se Ele estivesse a dizer, olha, o culto não se pode comparar a Cristo. O culto apenas é um meio para nos ajudar a chegar a Cristo. É como se Ele estivesse a dizer, olha, as músicas que nós cantamos não se comparam a Cristo. Elas apenas são um meio para nos apontar, para nos levar o foco para Cristo. É como se eu estivesse a dizer, olha, os músicos, os cantores, glória a Deus pelas suas vidas, glória a Deus pelo o seu trabalho, a sua dedicação em nos levarmos à presença de Deus em adoração, mas nenhum deles se compara sequer a Cristo. Ele nos ajuda para nos apontar para Cristo. O pastor não se... Todas estas coisas, o prédio, o pastor, os músicos, as músicas, o culto, nada se compara a Cristo. Todos eles são um meio apenas para apontar para Cristo, porque o que realmente importa é Cristo. Ele disse, olha, Ele é o meu filho amado, Ele vocês devem escutar, Ele vocês devem olhar. É como se Deus estivesse a dizer assim, esquece o Moisés, esquece o Elias, esquece a banda, esquece o prédio, esquece no bom sentido, porque apenas eles são ferramentas para nos levar a Cristo. A Cristo. Quando Moisés desaparece, nós não temos que ficar aí todos perdidos. Quando Elias desaparece, nós não temos que ficar todos perdidos. Por quê? Porque o Cristo está lá presente. O Cristo, Ele nunca ninguém o parou pela pandemia. Ele nem precisa de máscara para ir à tua casa. Ele está no nosso meio. Ele está na tua vida, na minha vida, em todo o lugar. Ele quer ser louvado e adorado e desejado através das nossas vidas. Quando aquela voz fala, eles caem por terra no sentido com temor, confrontados com tudo aquilo que está a acontecer, e Jesus mais uma vez diz algo extraordinário. Qual é a proposta do Pedro? Vamos ficar aqui. Qual é a proposta do Pedro? É tão bom aquilo que estamos a viver, aquilo que eu estou a sentir é tão uau. Expressamos com todas aquelas palavras que o bom mesmo é ficar aqui. O bom mesmo é viver aqui. O bom mesmo é, eu não quero outra vida, eu quero esta vida. E o que é que Jesus diz a ele? Jesus disse, Pedro, não, vamos embora. Pedro, não, vamos descer. Olha, por outras palavras, sabe o que ele estava a dizer a Pedro? Pedro, não há nenhuma experiência faz sentido na nossa vida se ela não nos levar de volta para a vida comum, para a vida cotidiana do nosso dia a dia.
Deus nos chamou simplesmente para vivermos a nossa vida comum. Essa é a chamada de Deus para nós. Nós temos que descer a montanha. E agora, se queremos glorificar a Deus, se fomos tocados pelo Deus do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lá na montanha, se a sua vida, se aquele toque foi mesmo algo real na nossa vida, que transformou a nossa vida, então nós vamos querer descer a montanha e glorificar a Deus, glorificar esse Deus que tocou na nossa vida. E como é que nós vamos glorificar a Deus, esse Deus que Ele tocou na nossa vida? Servindo em amor o próximo no cotidiano da vida. Nas coisas mais simples do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vamos glorificá-lo. O que Jesus estava a dizer: Pedro, tu aqui não fazes nada. Pedro, isso que tu estás a viver, ou que viveste, se ficares aqui, não tem sentido algum. Mas se há mudança na tua vida, se aquilo que o Cristo ressurreto tocou na tua vida e transformou a tua vida, fez alguma coisa na tua vida, a maneira de nós o glorificarmos é voltarmos para o cotidiano da vida e servimos em amor o próximo, de acordo com esse toque de Deus na nossa vida. Temos muitos exemplos disso. Por exemplo, Marcos capítulo 5, quando Jesus vai à terra dos Gadarenos. E ele aparece, vem lá um homem dos sepulcros. Diz a Bíblia que é um endemoniado. E o homem não tem apenas um demónio, ele tem uma vida de escravidão. Diz a Bíblia que ele tem uma legião de demónios. Ele vive uma vida de escravo, ele vive uma vida oprimida, ele vive uma vida fora da sociedade. E o que é que Jesus faz com aquele homem? O liberta. Aquele homem viveu a maior experiência da sua vida naquele dia, sim ou não? A sua vida mudou radicalmente naquele dia. Ele podia usar essas palavras: uau, fantástico, que coisa estrondosa que aconteceu, impensável aconteceu. Ou seja, ele está livre. E naturalmente, depois da pessoa viver a melhor experiência da sua vida, o que é que ela quer? O que é que ele pediu a Jesus? Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero continuar a viver esta vida. Senhor, eu quero continuar a viver esta experiência. Eu quero viver aqui contigo. E o que é que Jesus disse? Sim, larga tudo e vem. Foi isso que Jesus lhe disse. Não. Ai, Senhor, eu quero mudar o mundo. Sim, ok. Vamos lá mudar o mundo. Como é que nós vamos fazer isso? Volta para a tua casa. Diga ao irmão lá: volta para a tua casa. Volta para os teus. Volta para a tua família. E quando nós continuamos a ler, percebemos que ele volta lá para os seus. E na região de Decápolis, são 10 cidades ali à volta. Diz que aquelas cidades, todas elas foram tocadas por Jesus através daquele homem. Ou seja, o que é que nós vemos? O mundo vai ser transformado por pessoas que tiveram um encontro com Cristo e encontraram o Evangelho e voltam para casa e para as suas famílias. Claro que há pessoas que Deus chama e eles vão para outras cidades. Eu sou um exemplo disso. Eu vim para esta cidade, mas eu vim fazer o quê? Viver uma vida comum. Os outros vão para aqui, para lá, vão fazer o quê? Para viver uma vida comum. Às vezes nós somos enganados apenas com aquelas palavras do extraordinário, disto e daquilo. E Jesus está a dizer assim: não, homem, volta. E agora, se isso fez sentido para ti, então vai. E essa vida tocada por Deus, ao tocar a vida de outras pessoas são transformadas para a glória de Deus. Há um livro que me tocou muito e eu vou voltar a ler e que dentro nestas férias e verão que eu li algumas vezes foi Simplesmente Cristão, do Michael Horton. Eu transcrevi algumas frases que ele escreveu e ele fala de uma jovem que foi para o seminário
acabou o seminário e foi uma temporada para a África, lá para uma cidade, para o campo missionário. E depois acabou o campo missionário, foi um tempo e ela voltou para a sua casa. E ele descreve assim: após passar um tempo em diversas comunidades cristãs radicais, o Aaron é o nome dela, começou a duvidar que fosse possível uma vida comum. Agora estou na casa dos 30 anos, tenho 2 filhos e vivo uma vida um tanto comum. Aos poucos reconheço que para mim é muito mais assustador e difícil estar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de 2 anos do que viver numa numa vila africana destruída pela guerra. O que eu preciso é de coragem para o comum, para o corriqueiro, para a mesmice de todo o dia da vida. Cuidar dos sem-tetos é muito mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha casa. Dar roupas e buscar comunidades cristãs na periferia requer menos de mim do que ser bondosa para o meu marido numa manhã como de quarta-feira ou telefonar de volta para a minha mãe quando não sinto a mínima vontade de o fazer. Este autor, mais à frente, ele diz assim: uma conhecida casa de uma comunidade, não é, tinha uma famosa placa na parede que dizia o seguinte: todo o mundo quer a revolução, ninguém quer lavar a louça. Vamos dizer isso outra vez? Todo mundo quer revolução. Ninguém quer lavar a louça. Todo mundo quer o extraordinário, o grande. Eu fui chamada para coisas grandes. Isto aqui, pronto, Deus quer me levar para algo mais. Mas hoje o meu convite aqui, irmãos, é deixarmos Jesus entrar no nosso cotidiano da vida. Porque é isso que Deus pede de nós. O conceito de mudar o mundo para Deus não é aquilo que tu vais fazer de extraordinário, mas é um novo coração que nós ganhamos dele fazendo as coisas comuns. Não é sobre o que tu vais fazer, mas é sobre o coração por detrás daquilo que tu já fazes. É disso que nós estamos a falar. Porque aqui o extraordinário é Deus. Quem já fez algo extraordinário na nossa vida foi Deus. Deus trocou este coração de carne, de pedra, e colocou um coração de carne na cruz do Calvário. Isso é o extraordinário. Eu não sou chamado a fazer o extraordinário, não. Eu sou chamado a colocar agora esse coração extraordinário de Deus nas coisas que eu faço. Por isso é que o apóstolo Paulo em Efésios, olha, servindo o patrão, serve como ao Senhor. A questão não é o que tu fazes, mas é o coração com que fazes aquilo que tu fazes. A atitude que tu fazes, ou que tu colocas naquilo que tu fazes. O que nós precisamos é de um coração, de um novo coração, para que Cristo esteja presente no nosso cotidiano da vida. Não é? Quando nós estamos a fazer as nossas tarefas mais triviais deste mundo, trazer Deus para essas tarefas, trazer Deus. Como é que eu posso trazer Deus? É servir o próximo em amor. Como é que eu posso trazer Deus? É compreender quando eu estou a falar, quando eu estou a trabalhar, eu não estou apenas a servir o patrão ou ganhar o salário, eu estou a servir a Deus. Então eu vou fazê-lo com zelo, então eu vou fazê-lo com excelência, porque não importa se o A, o B, ou o C, ou o D estão a ver ou não, eu estou a servir a Deus, a amar a Deus, eu estou a louvar a Deus através de tudo aquilo que eu faço. E o outro pensamento é este, versículo 9. Diz que depois de tudo aquilo, eles desceram do monte. E Jesus ordenou-lhes: a ninguém conteis a visão. A ninguém conteis a visão. Vocês percebem o impacto disto? Irmãos, pensem nisto. Como eu referi há pouco, estes homens estão num dia, de assombro, não é? Estão a viver algo, como alguns irmãos dizem, teus cabelos ficam de pé, pastor. Não é? Eu estou todo arrepiado, não tem problema nenhum, eu estou a viver algo fantástico. Eles estão a ver os seus ídolos, entre aspas. Ídolos neste sentido, eu li sobre Moisés e agora, sem saber ler e escrever, desculpa a expressão, ele me aparece.
Eu vejo ele a falar com Jesus. Eu li sobre o Elias e agora aparece-me um homem. E agora que eu estou a viver algo fantástico que Jesus diz para eu não contar. E agora imaginem isto neste tempo. Que eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, que milhares de pessoas podem, eu posso contar aquilo que eu vivi. E ele diz para eu não contar nada. Será que ele não percebe que eu, ao contar o que eu estou a viver, mais gente é tocada? Agora, o que Jesus queria ensinar a eles é esse tal novo coração. O que Jesus estava a querer confrontar na vida deles era o coração deles. É dizer, olha, o que é que eu não quero? O que é que Jesus estava a querer ensinar a este povo? Jesus não quer. O que é que ele estava a dizer? Olha, eu não quero que tu pegues na maior experiência da tua vida e a transformes numa maneira de te tornares superior aos outros. Isto tem sentido, irmãos, porque se nós lemos ali, eles já estavam a viver alguma coisa que Jesus sabia e estava a querer discipulá-los. O que é que eles estavam a viver? Numa de outra altura, eles estavam aí no caminho e tal, e estavam sussurrados. Qual era o sussurro deles? Quem é o maior entre nós? Houve um que até chamou a mãe. Olha, mãe, fala aí com ele. E a mãe falou com Jesus, olha, um pode sentar-se à direita lá no teu reino, o outro à esquerda. Essa era a discussão entre eles. Então Jesus está aqui a confrontar o coração deles. E Jesus está a confrontar o nosso coração nesta manhã. Porquê, irmãos? O nosso coração é especialista em agarrar em coisas que são preciosas e valiosas e transformá-las em pecado. Nós, seres humanos, somos especialistas em agarrar em coisas boas, preciosas, valiosas e transformá-las em pecado. Usando isso para nos destacar diante dos outros, e isso tem sido o pão nosso de cada dia nas igrejas. Não era isso que os fariseus faziam? Graças te dou, Senhor, que eu não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dia. Não, ele é um pecador. Usamos às vezes as coisas boas para nos superiorizar aos outros, para acharmos que somos superiores aos outros. Vocês imaginem estes 3 a chegar lá abaixo, a falar com os outros. Mateus, anda cá. Vou-te contar uma coisa fantástica. E eu estava lá. Até tenho aqui a foto para tu ver. Eu estava lá. E os outros a verem, uau, bem, o mestre só levou vocês 3, vocês devem estar noutro nível. Às vezes é a sensação que alguns têm, que outros estão noutro nível. Eles estão ali num nível lá com o lado de cima, mas eu não. Quantas vezes nos achamos superiores por causa de uma experiência? Irmãos, sem mudança de coração, as atividades de Deus podem se tornar pecados. Bem, Jesus disse lá a uma série de gente, Senhor, não profetizamos nós, não fizemos isto, não fizemos aquilo. Jesus disse, em teu nome e tal, Jesus disse, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podem se tornar pecado, porquê? Porque se as usarmos para nos sentirmos superiores aos outros. Igreja não é coisas extraordinárias que Deus quer que tu faças, mas é um coração extraordinário que Deus quer que tu tenhas nas coisas corriqueiras, simples da vida. No lavar a louça, ter um coração extraordinário, no servir. Ontem, eu estava sentado e a gente está habituado, que é normal, a gente está a ensinar, a gente tem essa responsabilidade, levantar a mesa, levantar o prato, levantar isto, levantar aquilo, né? E depois eu estava com o prato e disse, olha Gonçalo, já agora leva o meu se faz favor. E o Gonçalo, eu não sou criado de ninguém. É normal. É normal o Gonçalo dizer isso. Não tão normal é alguns de vocês dizerem isso. E foi uma boa oportunidade. A Carla chamou, colocou ao colo. Disse, olha, sabes, a mamãe também não é criada de ninguém. Mas a mamãe teve esta manhã e o papá
Ele a aspirar a casa, a mamãe teve a lavar, a mamãe teve a fazer isto, teve a passar a ferro. Eu não sou criado de vocês, mas eu faço isso porque vos amo. Então não é uma questão de seres criado, é uma questão de amor. O mundo acha que nós somos grandes demais para tarefas pequenas. Talvez Deus olhe e diz assim, se calhar és pequeno demais para tarefas grandes. Porque o grande é Deus que faz, não somos nós. A nossa tarefa é colocar lá o nosso coração. Porque se nós tivermos mesmo aquela experiência com Deus, senão não passou de arrepios, meus amigos. Que é isso que muita gente tem, arrepios. E quando eu estou a dizer isto, não sem magoar ninguém, claro que a gente tem sentimentos, mas se aquilo que aconteceu não mudou a minha vida, não mudou o meu comportamento no cotidiano da vida, é uma experiência apenas. E por isso temos aí uma série de gente que apenas anda atrás de experiência, não do Cristo. Apenas andam, tipo, eu quero mais aquela experiência, eu quero mais aquela coisa. Não, eu quero ir à conferência enquanto que eu quero sentir aquilo. Eles querem voltar a sentir e voltar a sentir. Mas não trazem este Jesus para o cotidiano da vida. Eu termino dando este exemplo. Mateus capítulo 14. Jesus está a pregar uma multidão, diz a Bíblia, de 5.000 homens. E lá no final diz que apenas eram contados os homens. Quer dizer que não foi contado as senhoras, não foi contado as mulheres, nem as crianças. Estima-se provavelmente entre 15 a 20 mil pessoas estavam naquele lugar. E Jesus pregou, falou. E o tempo estava a avançar e um dos discípulos começaram ali a ter uma conferência uns com os outros. Vai lá dizer ao mestre, mas vou dizer o quê? Olha que já está a ficar tarde, não há aqui nada na redondeza, eles não têm o que comer. E então é melhor mandá-los embora, porque senão isto vai ser um caos. E foram lá avisar Jesus. Jesus disse, olha, dê-lhe vocês de comer. Tudo o que Deus nos pede, diga ao irmão lá, é impossível. É impossível nós darmos comer a uma multidão de 20 mil pessoas. É impossível viver em santidade apenas por nós mesmos. É impossível perdoar apenas por nós mesmos. É impossível, se não for Ele em nós. E nisto está lá um jovem comum que fez algo comum. Um lanche. Que levou uma marmita comum. Que saiu de uma casa comum. E apenas com a expectativa de ir ouvir um homem extraordinário. Este jovem que tinha os 5 pães e os 2 peixes, ele não saiu de casa com este pensamento, hoje eu vou fazer algo de extraordinário que vai mudar a história. Hoje eu vou alimentar. Não! Ele saiu com o mesmo pensamento sempre. Eu vou fazer algo comum. Quem vai para o mar havia sem terra. Então ele fez um lanche. Se calhar tinha 5 pães e 2 peixes. Se calhar até pensou em Jesus. Olha, posso dividir com ele. Se ele quiser, claro. Ele fez algo comum. E ele, perante aquelas circunstâncias, ele foi até Jesus e disse, olha Senhor, está aqui a minha vida comum. A minha lancheira comum. O meu lanche comum. Mas olha, eu te entrego. E Jesus decidiu pegar naquilo que era comum e alimentar 15.000 a 20.000 pessoas. O extraordinário é Jesus, não somos nós. Como é que nós vamos mudar o mundo? Jesus não nos está a chamar para fazer algo de extraordinário. Jesus não está a chamar para vivermos aí tipo na lua, extasiados, sabe uma coisa? Que eles querem mudar o mundo e ao fim e ao cabo não mudam nada. Nem a família. Não sou bênção em lado nenhum. Andam atrás do ar. Aquilo que Jesus nos pede é apenas fazer coisas comuns. E que nós possamos entregar a nossa vida comum nas mãos de Deus. E se Ele quiser pegar no nosso lanche e alimentar 15.000 pessoas, alimenta.
Mas se ele não quiser pegar e não alimentar, não alimenta, está-se bem. Porque só o facto de estar com ele me chega. Tua graça me basta, Senhor. Às vezes ele vai pegar nos lanches e vai fazer isso. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas não escreveu o Evangelho de Lucas a dizer assim, eu vou mudar o mundo. Não, o que é o Evangelho de Lucas? É uma carta de um homem comum para um homem, Teófilo. Ele não escreveu esta carta, não, em 2021 vai estar lá não sei quem a pregar na Figueira da Foz. Não. Ele não imaginaria sequer que ia ser o livro mais lido em todo o mundo. Ele apenas colocou o seu coração a fazer algo comum para uma pessoa. Agora Deus decidiu pegar nesse livro, incluí-lo aqui na Bíblia e ser o livro mais lido de todos os tempos. O que é os Salmos? Os Salmos é o que tu fazes, Fabiano, e o Paulo e outros, que são pessoas comuns. No seu tempo devocional com Deus, eles a adoraram ao Senhor. Escreveram algumas músicas. Foi assim que Davi fez e muitos outros. Agora Deus decidiu pegar nesses salmos e tornar o maior hinário do planeta. É Deus que faz. Queremos mudar o mundo, irmãos. Vamos entregar o nosso lavar a louça. Vamos entregar a nossa vida comum nas mãos de Deus. O arrumar a casa, o cuidar dos filhos, o amar a esposa, o amar o marido, o servir numa comunidade local, o servir, o trabalhar na minha empresa, o me dar com amigos ou ajudar alguém na rua, o nosso cotidiano. Só precisa, por trás de tudo isso, ter um coração extraordinário de Cristo a fazer tudo isso. Só isso. Agora o que Deus quer fazer é com Ele. Nós vamos fazer o que é suposto nós fazermos. Irmãos, como ter esse coração de Cristo? Nós só precisamos encontrar a nossa identidade, não nas atividades que nós fazemos, mas no Cristo. A nossa identidade não está nas atividades. Então eu não preciso me tornar ou parecer superior. Porquê? Porque em Cristo agora, Ele é a minha glória. Eu não preciso de fazer nada para ser aceito. Porquê? Porque o meu Papá Celestial, Ele já me aceitou. Agora eu estou livre. Podem-me assinar, olha, podes vir para aqui porque vais ser mais isto, vais fazer mais aquilo. Não, vocês não entenderam nada. A minha identidade não está no que eu faço. Está no que eu sou. E eu tenho a certeza que Deus me quer no lugar onde eu estou. A amar as pessoas que eu amo. A servir aquelas pessoas. Não importa se sou visto, se não sou visto. Porque a nossa identidade está em Cristo. Nesse livro, do Simplesmente Crente, mais à frente, diz assim: é preciso coragem para crer que uma vida pequena, ainda que uma vida pequena ainda é uma vida significativa. É preciso graça para saber que o Senhor me vê e que me ama mesmo que eu não tenha feito nada poderoso ou ousado ou até mesmo interessante. Isso me basta. Agora estamos livres para viver o cotidiano da vida, para viver o comum, o corriqueiro, mas com um novo coração que recebemos do Senhor Jesus. Uma vida simples é depender única e exclusivamente de Cristo para estar completo. Para nós estarmos completos, única e exclusivamente precisamos de Cristo. Sabe o que é uma vida complicada? Uma vida complicada é o que se ensina por aí. Que nós dependemos de uma série de coisas para ser completos. Eu tenho um sonho, eu tenho que cumprir esse sonho. Quando eu cumprir esse sonho, eu sou completo.
o meu clube de futebol tem que estar a ganhar. A minha namorada ou a pessoa que eu gosto, eu tenho que ser correspondido. E o gato, e o canário, e isto e aquilo. É uma série de coisas que, se alguma dessas coisas falha, eu já não estou completo. Eu já não estou bem. Porque é uma complicação, precisamos de uma série de coisas para estar completos. Mas se nós estivermos completos apenas em Cristo Jesus, então ainda que o sonho não se cumpra, ainda que a figueira não floresça, ainda que isto não aconteça, aquilo não aconteça, o outro falha, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porquê? Porque eu continuo completo. O apóstolo Paulo disse, Filipenses 3,8, na versão O Livro, eu vou mais longe. Não há nada que eu possa comparar com o valor imenso que representa o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, e é que eu desprezo todas essas coisas e as considero como lixo, na certeza de ganhar a Cristo. Então eu já não tenho que fazer nada para impressionar. Eu já não tenho que fazer nada para ser aceito. Agora a minha vida é gasta a viver uma vida comum, para a glória de Deus, servindo o próximo em amor. E não dá, irmãos, para perder Cristo. Não dá. Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada nos separará. E o meu convite é nós trazermos Cristo para o nosso cotidiano da vida. Não andamos aí todos preocupados em fazer algo extraordinário, mas sim em ter um coração extraordinário naquilo que nós fazemos.